A nossa devocional de hoje fala sobre o despir da alma. O despir da alma. Já imaginou a nossa alma tirando, né, a sua vestimenta? O que seria esse despir da alma que nós cremos? Estou falando justamente a respeito da enfermidade, do nosso corpo mortal, né, que hoje está ligado à alma e que ela vai se desligar, lamentavelmente, no dia da morte, né? Mas nós temos uma esperança em Deus de que seremos ressuscitados no último dia. E nós temos aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18, que diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo nos lembrando sobre a eternidade, né? Paulo nos lembrando sobre aquilo que é eterno. E ele começa descrevendo de que o nosso homem exterior se corrompe, né? Ele fala, ainda que, como que dizendo que isso é algo que vai acontecer, é algo que é rotineiro, é algo que é comum. Não tem como fugir dessa realidade, né? Nós, naturalmente, o nosso corpo vai se corrompendo. E uma das coisas que acelera esse prazo, né, essa circunstância do nosso corpo ser corrompido, é justamente a enfermidade. A enfermidade é essa forma acelerada da nossa alma se despir. E é válido mencionar que ela se despe não só do corpo externo, mas ela vai se despir de outras coisas também. Você já reparou como na enfermidade algumas coisas perdem o sentido? Algumas circunstâncias, por exemplo, algumas vaidades, algumas discussões que a gente tinha com tanto empenho, com tanto gosto, agora elas já perdem um pouco do significado. A situação é tão grave para nós que em vários momentos a gente, ao enfrentar a enfermidade, ao enfrentar uma doença, nós nos abatemos e ao mesmo tempo damos prioridade a coisas que nunca daríamos em outra circunstância. Ou seja, nesse sentido, a enfermidade ela vem quase que como uma bênção para nos fazer dar prioridade àquilo que deve ser prioridade na nossa vida. Na enfermidade não incomum, e é claro, eu me refiro àqueles que conhecem a Cristo. Aqueles que não conhecem a Cristo, nem mesmo a enfermidade vai endurecer ainda mais o seu coração. Mas aqueles que conhecem a Cristo podem voltar-se cada vez mais para Ele. Podem colocar prioridade em sua família, prioridade em pedir perdão, prioridade em tantas outras circunstâncias que nós às vezes não queremos falar sobre determinado assunto, mas na enfermidade nós nos abrimos para falar sobre isso. Até mesmo para reabrir velhas feridas, apenas para fechá-las de vez. Nós temos nesse sentido uma certeza de que à medida que Deus despe a nossa alma, Ele também nos veste com os céus. O nosso pensamento deixa de estar tão fixo nesta vida, nesta realidade, e passamos a estar mais atento para os céus. Olhamos muito mais para os céus. A ordem de Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, é justamente essa: pensai nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra. E a enfermidade nos ajuda a fazer isso. Eu não sei como está a sua situação, e é bem provável que se você está nos assistindo ao vivo, você esteja bem, esteja com uma saúde boa,
em até algum nível. Todavia, eu queria dizer que se talvez você esteja num leito de hospital e esteja vendo isso em algum outro momento, ou você que agora está bem e poderia falar com outra pessoa que está no leito de hospital e pode levá-lo nesse momento de reflexão e dizer para ele que, embora estejamos nos despindo, né, das circunstâncias desta vida, estamos nos revestindo daquilo que é eterno. O texto de Paulo, ele diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Isso é tão forte porque Deus muitas vezes nos faz nos consertar com a enfermidade. Não é incomum que Ele venha nos ferir com a vara da enfermidade e para não destruir a nossa alma com o inferno. Às vezes Ele nos faz passar por algumas circunstâncias adversas para enfrentar aquilo que é bom numa outra ocasião. E para isso, a gente ainda precisa lembrar que o momento em que estamos enfermos não é uma oportunidade para abusar de fazer algo errado. Não. Na verdade, o momento de dor, o momento de angústia, de sofrimento, é para que repensemos realmente a nossa realidade, as circunstâncias, as coisas que estamos passando e acertarmos. Não é uma desculpa para errar, é uma desculpa para fazer aquilo que é certo. É agora um argumento perfeito que nós temos. E eu quero dizer a você, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele nos mostra isso com grande clareza, porque ele também teve a sua alma enferma. Não só a alma, como também o seu corpo mortal. Jesus Cristo enfermou. Ele sentiu dores, aflição, angústia em sua alma. Mas ele também teve no seu corpo marcas das mazelas do pecado. Ele enfrentou tudo isso para que pudesse de fato experimentar aquilo que ele já conhecia, porque ele conhece todas as coisas, e se compadecer de nós, dizendo assim: eu sei o que você está passando, eu sei da dificuldade que você está enfrentando. Queria encerrar essa ideia com o seguinte pensamento. Eu quero que você leia em sua casa, após esse vídeo, após a oração, leia o texto de Hebreus, capítulo 11. E o capítulo 11 é conhecido como o livro da fé, o capítulo da fé. E ele fala da fé como algo extraordinário, maravilhoso, perfeito. Inclusive, em algumas Bíblias vem até o título chamado assim, Os Heróis da Fé. E ele descreve atos maravilhosos de vários homens de Deus que fizeram milagres e que Deus esteve com eles. Como é que o capítulo 11 encerra? Ele encerra falando da morte destes homens. E como eu acredito que o capítulo 11 de Hebreus está numa ascendência, ele começa para o clímax ser o último momento, para mim aquele é o momento mais importante, onde ele diz, sim, alguns dos quais o mundo não era digno, mas eles viveram e sofreram aqui. A enfermidade, Deus permite que passemos por ela. Deus permite sim, inclusive, se você lembrar, muitas pessoas às vezes vão colocar fardo sobre o enfermo dizendo, não, isso é falta de fé. Metade dos milagres que Jesus Cristo fez de cura não tinham nenhuma menção à fé. Então, não necessariamente ele vai curar. Algumas são realmente para nos levar para junto dele. Nos fazem refletir sobre as circunstâncias que estamos passando. E também nos levam para junto dele. De uma forma que nunca em outra ocasião poderíamos estar. Eu queria dizer para você que na enfermidade nos mostramos fracos, limitados. Toda a nossa onipotência, prepotência, vaidade caem. A nossa alma se despe de muitas vaidades. Mas à medida que Deus nos veste do céu, Ele também nos mostra a sua grande força. E eu vou dizer para você, Deus liberta o seu povo de duas maneiras. Uma delas
nos livrando de uma adversidade. Outras vezes, Ele nos livra através das adversidades. Por isso, se você tiver sido contaminado, estiver aflito, com o coração ansioso, eu quero dizer para você, Deus pode estar despindo você, quer seja através de uma circunstância mais grave ou não, mas Ele pode estar despindo você. E através desse momento, Ele pode tirar muito mais do que apenas esse corpo mortal. Ele pode tirar pecados seus que estavam enraizados por tanto e tanto tempo. Não estou dizendo que todos que estão enfermos é por causa de um pecado, mas eu estou dizendo que Deus pode usar a enfermidade como uma oportunidade maravilhosa para tirar um pecado seu e te fazer mais santo e mais parecido com Ele.